Ok, pessoal. Então, hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2024, e a gente está aqui no nosso segundo encontro a respeito do sucesso na visão sistêmica, né? E eu vou trazer algumas informações para vocês, teóricas, para a gente poder entrar também nos exercícios, né? Então, quando a gente fala de sucesso, algumas pessoas falam também de propósito. Qual é o meu propósito na vida? Né? Para que eu sirvo? Né? O que eu de verdade tenho que fazer? Porque parece que se eu não tiver um propósito, eu não sou ninguém, eu não pertenço. Parece que eu estou fora de uma realidade se eu não tiver um propósito. Então, eu trago uma informação importante para vocês aqui, que o propósito, ele nos guia, e não somos nós quem o guiamos. Então, como eu falei antes de começar essa gravação, né, ali nos bastidores, o que é sucesso de verdade? Né? O sucesso é ter uma profissão e ter muito sucesso nessa profissão. Sucesso é ganhar muito dinheiro, sucesso é conseguir finalizar um curso. É, na minha humilde opinião aqui, e isso eu trouxe também na semana passada, o nosso principal sucesso é viver, porque esse é o nosso primeiro sucesso, né? O nosso primeiro sucesso na vida é nascer. Então, continuar vivendo já é um sucesso, né? O propósito que a gente vai encontrando a partir dessa caminhada, né, aqui nesse planeta, aqui nessa existência, nessa terceira dimensão, esse propósito que a gente vai encontrando, ele tem muitas formas de se apresentar. Para algumas pessoas, esse propósito está na família, para outras pessoas, esse propósito está na sua vida espiritual. Para outras pessoas, esse propósito está no seu trabalho. E para algumas pessoas, esse propósito é sobreviver ou viver, né? Então, como eu falei também nos bastidores, o sucesso ele não aparece apenas para uma pessoa que tem um trabalho ou que está fazendo algum estudo. O sucesso aparece também para pessoas em condição de rua, que precisam se organizar de uma forma muito coerente para poderem sobreviver às intempéries do tempo, né? Eu sou de Curitiba, é uma cidade extremamente gelada no inverno, e essas pessoas elas têm uma forma de se organizar para que elas passem pelo inverno, né? É lógico que junto a isso também existem órgãos municipais que contribuem com isso tudo, né? Pessoas que se colocam à disposição para servir uma sopa, para servir um prato de comida, para dar um agasalho, né? Mas não são todos os dias que isso acontece. Em algumas cidades existem lugares específicos que servem alimento, mas, de qualquer forma, existe ali um grupo que é formado e esse grupo se protege. Então, por que eu trago isso? Porque qual é o propósito desse grupo? Sobreviver, viver, né? Ter um dia após o outro. E aqui sem os julgamentos do que acontecem nesses grupos, né? O uso de algum psicotrópico, a bebida, o roubo, ou qualquer outro tipo de situação que possa acontecer ali. Aqui a gente olha nesse momento apenas para essa organização. Então, os grupos, eles se organizam e o principal objetivo disso é a preservação desse grupo. Então, a nossa família é um grupo, é um clã. Então, foi passando de geração em geração e a nossa família foi se protegendo para que ela pudesse ir acontecendo, né? Para que os descendentes pudessem ir chegando. Então, ali tinham valores, ali tinham costumes, ali tinham regras. Hoje eu cheguei em casa e eu acabei ligando a televisão e tem uma novelinha nova que está passando no horário das 6.
E a TV ficou ligada ali, eu estava vendo, né? A novela, pelo jeito, se passa no Nordeste, então estava se falando muito. Uma menina, parece que ela tinha conhecido um rapaz e tudo, e aí a mãe dessa menina estava falando para ela que a tia dela tinha se perdido, né? Porque tinha conhecido um rapaz, tinha perdido a virgindade. E ali ela se perdeu, eu não sei em que época, se é uma novela de época, na verdade eu não sei nem o nome, tá, gente? Só estava ligada e eu acabei deixando. Achei interessante o texto. E ela tinha se perdido e depois ninguém mais a quis. Então, veja, esse era um valor daquela época, provavelmente, né? Hoje, esses valores já mudaram, né? A questão de você se guardar com um casamento, isso já não existe mais, né? E por que que isso acontecia? Eram os valores da época. As mulheres, elas não tinham é, condições de trabalhar, elas dependiam efetivamente, elas saíam da mão do pai para a mão do marido, né? E para que esse marido aceitasse essa mulher, ela tinha que ser pura. Se ela não fosse pura, ela era indigna daquele marido. Ela não poderia ser uma mãe de família, porque uma mãe de família tinha que ter uma forma muito pura de se manifestar. Então, esses eram os valores da época, né? E as mulheres continuavam nesse casamento, dando certo ou não, porque muitas não sabiam nem ler nem escrever, não podiam trabalhar, não tinham RG, não tinham CPF, não podiam ter empresa, não podiam votar. Então, veja quantas coisas a gente não para pensar que a mulher não podia fazer e que hoje ela faz, né? Nós somos empresárias, mães, trabalhamos fora, casamos ou não, temos filhos ou não, né? Nos relacionamos, e esses valores todos mudaram. Então, veja, qual era o propósito naquela época? O propósito naquela época era casar e ter filhos, porque era a única coisa que se podia ter para uma mulher de família, uma moça de família, uma mulher respeitada, né? E hoje já não é assim, né? As mulheres elas podem escolher, assim como os homens, quais são os propósitos que elas querem, né? E algumas ainda dizem, não, eu quero casar e ter filhos, e ótimo, tá? Tudo ótimo. Ah, eu não gosto de trabalhar, eu estou estudando, mas eu quero um namorado, eu quero casar, eu quero ter 2, 3 filhos, e é essa vida que eu quero. Esse é um propósito, né? Ah, eu gosto de tomar conta da minha casa. Meu marido sai para trabalhar, eu cuido das crianças, e isso é o suficiente para mim. É um propósito, né? E eu posso ter muito sucesso nesse propósito. E como é que é ter sucesso? É me sentir feliz e realizada naquilo que eu estou realizando naquele momento. Só que para isso acontecer, né, eu preciso de duas coisas importantes. Primeiro, é estar é, em concordância com o meu pai e com a minha mãe. E esse estar em concordância com o meu pai e com a minha mãe não significa que eu tenha vivido uma vida extremamente feliz com eles. Isso não significa que eu tenha um contato muito amoroso com o meu pai e com a minha mãe. Mas concordar com eles é dizer sim para a forma como tudo isso aconteceu, ou como não aconteceu. Porque às vezes, em algum momento da vida, eu posso também perder um dos dois. E eu posso não aceitar essa perda. E isso não tem a ver só com as fases do luto. Para mim é muito difícil entender que o meu pai já não está mais aqui, ou que a minha mãe já não está mais aqui. E quando ela foi muito cedo, ou quando ele foi muito cedo, fica uma falta, e eu fico tentando preencher essa falta com inúmeras outras coisas, né? Aqui eu posso tentar preencher com algum vício, com alguma compulsão alimentar. Aqui eu posso tentar preencher isso com relacionamentos abusivos. Aqui eu posso tentar preencher isso com muito trabalho.
é uma falta. Então, o que acontece aqui? Eu não concordo com a minha mãe, mas não é com a minha mãe, eu não concordo com a falta dela. Eu não concordo com o meu pai, eu não concordo com a falta dele, por eles terem ido muito cedo. E também eu não concordo até inconscientemente, porque conscientemente eu sei, né, que a morte faz parte da vida, mas eu não consigo concordar com a perda, né? E dessa forma eu também não concordo com os meus pais. Então, essa concordância ou não concordância não tem só a ver com o fato de eu me dar bem ou não com esse homem ou com essa mulher, né? E esse propósito, ele precisa nos guiar, né? E não nós a eles. Então, como que eu percebo isso? Eu vou percebendo isso a partir dos meus dons, dos meus desejos, aquilo que eu tenho de desejo de realizar. E não realizar para os outros, mas realizar por mim, não é pelos outros, né? Mas por mim, o que eu quero de verdade, né? Então, para eu compreender isso, eu preciso estar na presença. E o que é estar na presença? Estar na presença é estar exatamente no presente. E aí eu vou convidar vocês que estão vendo essa aula hoje para começarem a prestar atenção no que vocês vão sentindo no corpo de vocês durante todo o tempo, né? E estar na presença é estar totalmente aqui. Não dá para assim, eu estou assistindo aqui um pouquinho, daí eu desligo e vou mexer na panela. Eu estou assistindo aqui um pouquinho e alguém me chama e eu saio e vou resolver alguma coisa. Quando eu faço isso, são coisas que vão acontecendo e que podem acontecer, mas percebam, eu não estou na presença. Eu estar na presença é eu tirar 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, para aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu estou inteira, eu estou totalmente presente. Só aqui, nesse movimento de presença, eu posso perceber, nesse momento, quais são as minhas fidelidades com o meu sistema familiar. E o que é uma fidelidade? Às vezes eu sou fiel a um valor do meu sistema. Mas eu acredito que comer banana e tomar água em cima faz mal. Isso é um valor do sistema. Comer banana e tomar água em cima faz mal? Não. Fazem até suco de banana com maracujá, que é uma delícia. Experimentem essa receita, porque vale a pena. Uma banana, um pouquinho de maracujá, bata, dá ali uma coadinha e toma bem geladinho, fica delicioso, uma combinação perfeita. Então, quer dizer, se eu posso fazer um suco de banana e eu comer banana e beber água em cima, não vai fazer mal, né? Mas esse era um costume da época dos meus pais. Não faça isso, menina, que você pode ter uma congestão, né? Outra coisa também que não podia misturar, leite com manga. E hoje a gente faz uma vitamina de leite com manga maravilhosa, né? Então, quem sabe eu ainda acredite nisso e quem sabe eu ainda seja fiel a essas histórias e eu não deixe isso acontecer aqui, né? No momento presente. Mas aí eu deixo de saborear um delicioso suco de banana com maracujá. Eu deixo de saborear uma deliciosa manga com leite que dá aquela vitamina maravilhosa. Então eu tenho que começar a perceber quais são as minhas fidelidades com o meu sistema. Isso eu consigo fazer de forma racional. Dentro da constelação, o que acontece? E aí que vem o fenômeno, né? E por isso que um movimento de constelação, ele é fenomenológico. Se for qualquer coisa diferente de um fenômeno, pode ser um lindo trabalho sistêmico, mas aí não é constelação familiar. Durante o movimento de uma constelação, ou às vezes assistindo uma aula dessa, né, ou vendo algum vídeo, eu posso tomar consciência de algo que eu vinha fazendo há muito tempo, e que eu nem percebia. E aí, nesse momento, quando eu tomo essa consciência, eu digo, meu Deus, eu fazia isso também. E agora eu decido não fazer mais. Então, eu posso honrar o meu sistema de origem, né?
mas não ser fiel a alguns valores. Alguns valores eu tenho fidelidade, são valores bons, tem a ver com os meus dons. Dentro do sistema, nós herdamos muitas coisas boas, né? Mas existem coisas, por exemplo, a forma como lidar com o dinheiro. Quem sabe no meu sistema familiar, a minha família tenha tido muita dificuldade em ganhar dinheiro. E quem sabe hoje eu ainda seja fiel a isso. Então, eu trabalho muito, mas eu não ganho dinheiro, né? Então, existe uma fidelidade aí. É um amor cego que o Bert Hellinger trazia. Essa fidelidade é um amor cego. Eu não percebo, mas eu sou fiel a essas questões, né? As minhas crenças. Existem muitas crenças dentro dos sistemas, existem muitas crenças dentro dos países, dentro das cidades, né? Se a gente for olhar para alguns países do Oriente, as crenças espirituais que eles têm são completamente diferentes das nossas, né? Mas por uma lealdade a essas crenças, e aqui continua sendo lealdade, continua sendo fidelidade, né? Eles fazem aquilo que precisa ser feito, né? Então a gente percebe que se mata em nome de Deus, que se explode uma torre, né, como aconteceu com as Torres Gêmeas, em nome de Deus, em nome de uma crença, né? E essas crenças são muito fortes. E aqui a gente pode julgar isso? Não, porque o que eles estão fazendo é de acordo com a consciência coletiva e também individual, que passa a ser a crença deles, né? A respeito de uma crença muito grande dentro daquela egrégora, né? Daquele grupo. Então, o que eles fazem está certo. Eles estão sendo fiéis a uma palavra, eles estão sendo fiéis a um livro, a uma interpretação, eles estão sendo fiéis a tudo aquilo que os seus antepassados passaram. E eles não conseguem virar essa chave, né? Então, eu estou olhando para o macro para a gente olhar para o micro. Quais são as crenças que eu ainda carrego do meu sistema familiar? E que, quem sabe, não me sirvam mais. Só que aqui, se eu fizer diferente do meu sistema, eu corro risco, na minha consciência, como nós temos uma necessidade muito grande de pertencer, eu corro o risco de não pertencer mais, de não fazer mais parte daquele sistema. Então, também, para eu poder pertencer, eu continuo com a mesma crença de escassez, de insucesso, de falta de saúde, de falta de relacionamentos prósperos. São crenças, né? E aí eu vou mudando à medida que eu vou tomando consciência disso, né? E tudo isso eu faço por quê? Porque eu estou compensando algo, né? Eu estou ali em expiação. O que que é uma expiação? É eu tentar reparar algo no meu sistema. Então, eu venho para compensar, né? E eu venho para compensar identificado com algo, ou com alguém, ou alguéms, né? Porque podem ser muitas pessoas também, muitos excluídos, muitas pessoas que não foram vistas, né? E eu posso estar completamente identificada ou identificado com essas questões. E aí que entra a constelação familiar, porque no movimento de constelação familiar, eu posso perceber, né, num movimento bem conduzido, eu posso perceber essas nuances e dizer, opa, aqui eu estava preso, né, ligado a essa situação. E aí depois disso eu vou ter uma outra postura. É assim? Ah, eu fui lá, fiz uma constelação familiar, percebi que eu estava ligado em algo que era uma crença muito forte do meu sistema e que eu estava repetindo o padrão. E aí eu nunca mais repeti esse padrão? Não, né? Eu ainda tenho um caminho a percorrer, porque a não ser que eu tenha já me trabalhado muito através de outras ferramentas, quem sabe a constelação familiar seja a cereja do bolo, né? Mas, na verdade, é um processo.
Então, ali eu tomo consciência de algo e depois eu tenho que ter uma nova postura em relação àquilo. Por isso que às vezes vocês podem ver aí, no Instagram tem muito, né? Ah, o que que acontece depois de uma constelação? O que que eu faço depois de uma constelação? Eu preciso mudar algumas atitudes, ter uma nova postura em relação àquilo, para que novas coisas se apresentem, né? São infinitas possibilidades, mas enquanto eu estou numa consciência restrita, e o Bert trabalhava muito nessa segunda consciência, que é a consciência do clã, que é essa consciência arcaica, que é essa consciência coletiva, né? Que nos molda, nos programa exatamente para que nós pertençamos àquele sistema. E quando a gente começa a querer fazer diferente, não é confortável. E é muito difícil dar conta de ser diferente. É muito difícil, é doído, não é fácil. Ah, não, eu fui lá e agora eu faço diferente do meu sistema e tá ótimo. Não, às vezes você faz isso com dificuldade, mas você tem que fazer, né? Você precisa fazer. É importante que você faça esse movimento, porque senão você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, aqui eu preciso dizer para o meu sistema familiar que eu posso ser feliz por eles, que eu posso ter sucesso por eles, que eu posso ter um propósito bem definido por eles. E que o meu propósito não precisa ser só sobreviver. Porque quando a gente olha para uma pessoa em condição de rua, é importante que a gente não olhe com pena, né? Porque a pena não ajuda ninguém. Mas a gente precisa reverenciar e entender que essas pessoas, elas estão sendo leais e elas estão seguindo alguém que foi excluído do sistema delas. Então, eu tenho um ritualzinho meu, assim, que toda vez que eu encontro alguém nessa condição, e isso pode trazer mais força do que a pena, né? Eu digo, eu sinto muito pelo ancestral que você segue, porque realmente tem uma ligação ali, né? Se essa pessoa está em condição de rua por vício, né? Com certeza tem muitos excluídos nesse sistema. Com certeza tem muitas coisas que não foram vistas nesse sistema, né? E essa pessoa, ela está a serviço desse sistema. Então, ela sacrifica a própria vida a serviço desse sistema. Então, a gente olha com mais amor para isso e não com pena. Isso pode fortalecer, porque quando eu reverencio isso, eu digo sim a isso da forma como está se manifestando. E sim, se eu tenho um prato de comida, se eu participo de algum trabalho social, se eu posso, de alguma forma, contribuir para que essa pessoa consiga se organizar para estar nessa condição, ou para, quem sabe, querer em algum momento sair dela, né? Eu posso fazer, certo? Mas se eu não posso fazer nada, ao menos eu posso ter respeito pelos ancestrais e por toda a história dessa pessoa. Porque com certeza ela está em fidelidade com algo que aconteceu e ela está tentando reparar algo, né? Isso pode ter a ver com guerra, pode ter a ver com assassinatos, com suicídios, com destinos muito difíceis, com muitas situações, né? E às vezes essas pessoas até tinham tudo e elas saem de casa e ficam como andarilhos. Por que será que isso acontece? Então, eu estou trazendo esse exemplo, né, para a gente olhar para a nossa vida, porque às vezes nós somos andarilhos da nossa vida. Às vezes a gente está tão em lealdade lá atrás com situações e a nossa vida fica rodando aqui e eu não consigo alcançar os meus objetivos. Aliás, eu não consigo nem traçar objetivos porque eu procrastino. Então, eu não consigo nem sentar para traçar os meus objetivos, para saber o que eu vou fazer, o que eu quero fazer da minha vida e como eu quero fazer, né? Então, essa procrastinação também, que muitas vezes eu tenho, que pode ser um sintoma de depressão, né? Então, isso também precisa ser avaliado.
Mas às vezes, quando eu fico nessa procrastinação, né? E o que que é a procrastinação? Às vezes é uma palavra nova para alguém que vai assistir, né? É quando eu tenho várias coisas, várias ideias, ou eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu não consigo colocar nada em prática, né? Então eu vou lá e eu não consigo fazer esse movimento de ir para a vida, de realizar, né? Eu só fico no mundo das ideias. Eu não consigo trazer essas ideias, né? Fazer esse puxão dessas ideias e materializar. E daí ter sucesso num projeto, ter sucesso com a minha família, ter sucesso numa viagem, né? Ter sucesso na construção de algo para a minha vida, que necessariamente não precisa ser material. Aqui também tem o sucesso dos relacionamentos de um modo geral, né? Quero me relacionar com alguém, eu quero constituir uma família ou não, mas eu não consigo, parece que eu não vou, as coisas não acontecem. Também é um propósito, e isso não acontece. E eu preciso também de sucesso. Então, o sucesso ele vai aparecer em todas as áreas da minha vida, né? Na minha saúde. Como é que é o sucesso na minha saúde? O que que eu faço pela minha saúde? Eu vi essa semana o vídeo de uma mocinha, ela estava dando uma entrevista e ela vinha com um câncer há muito tempo e tratando, até que um dia ela recebeu a mensagem de que o câncer dela era terminal, né? E quando ela recebeu essa mensagem, ela decidiu então que se era terminal, ela não ia mais fazer nenhuma intervenção, né, de químio e tudo mais, por conta de tudo que acontece, né, dos efeitos colaterais, desses medicamentos e tudo mais. O que que ela começou a fazer? Ela começou a viver, né, enquanto ela tinha tempo. E aí o rapaz, no final da entrevista, pergunta para ela, né, o que que você diria para as pessoas que estão te vendo, né? Então ela disse que as pessoas riam, porque eu não vou poder mais estar aqui rindo, que as pessoas sejam felizes, que as pessoas realizem, que as pessoas vivam, né? Que as pessoas agradeçam. Então, de verdade, assim, o nosso sucesso, nosso primeiro sucesso é nascer, o nosso propósito é viver e viver com abundância. Então, todas as coisas que nós vamos manifestando para isso, e por isso que, sim, a gratidão está muito banalizada, né, na internet. Ai, gratiluz, tudo é gratidão, gratidão, gratidão. Mas, de verdade, o ser grato, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, para todas as coisas, e mesmo aquelas que não são tão boas assim, porque elas te trazem aprendizado, te colocam num estado de presença muito grande, né? É, E você só consegue perceber as coisas quando você está nesse estado de presença. Quando você consegue olhar para o todo e consegue compreender o que esse todo representa para você, que você é parte dele e que muitas vezes aquilo que você está vendo no outro, a dificuldade que você está vendo no outro, é tua também, né? Então, aqui nos bastidores também, uma pessoa me fez a pergunta de que se antes de eu ir para uma constelação ou de eu ir para um movimento, eu posso sentir algumas coisas em relação ao tema que vai ser dito, se eu posso começar a me sentir de uma outra forma qualquer, né? Por que que isso é possível? Porque o outro não existe. Então, quando a gente está num grupo de pessoas, é como se cada pessoa que tivesse ali representasse uma parte nossa. E se essa parte não é nossa, às vezes é uma parte da minha mãe, uma parte do meu pai, dos meus avós, das pessoas que não foram vistas, né? Então, esse todo e somos um, representa isso, né? É, Cada ser que está aqui é um espelho para nós, né? Então, aquela pessoa que me dá medo, né? O que será que ela está falando a respeito do meu próprio sistema? Quantas pessoas foram amedrontadas no meu sistema, né? Aquela pessoa que me dá pena, quem será que ela me lembra nas minhas células? Às vezes eu não sei da história, mas eu me sinto mal ali.
Será que eu estou olhando para alguém do meu sistema que passou pela aquela condição, né? Então, quando eu começo a pensar dessa forma, eu vou expandindo a minha consciência. E aí vem uma explicação sistêmica do todos somos um. Logicamente, tem uma explicação espiritual, que não é o caso aqui também, né? Mas se a gente olhar por uma visão sistêmica, sim, cada pessoa que está hoje aqui nesse grupo, né, é uma parte minha, de alguma forma. E por isso que eu sinto coisas diferentes. E por isso que às vezes eu entro em ressonância com todas essas histórias. Então, tudo isso que eu trago para vocês é pura consciência, é pura explosão de luz, de compreensão sistêmica para eu entender o que é sucesso para mim, afinal. É eu abrir uma conta no Instagram e eu ter lá 60 mil seguidores, né? É, eu olhei essa semana, a professora Elza Carvalho também está com um curso de constelação, e ela é uma pessoa que estudou com o Bert, ela está há muitos anos, né? E aí eu olhei, apareceu lá, eu a sigo, até porque eu já fiz alguns módulos com ela, enfim, uma pessoa que eu admiro, né? E tenho muito respeito. E aí eu olhei assim e tava lá, 60 mil seguidores. Mas eu sei que esses seguidores dela não são de agora. Ela não foi lá e não comprou seguidores. A Elsa está no YouTube muito antes da pandemia. Então ela tem pessoas que a seguem porque gostam do trabalho dela. Isso é sucesso, entende? Ficam esperando um vídeo que vai sair, né? Querem fazer um módulo de alguma coisa. Isso é sucesso. Então, as pessoas têm respeito pelo trabalho dela, pelo que ela desenvolve, pela forma como ela traz, né? Agora, eu não posso, por exemplo, achar que eu sou menos que ela porque ela tem 60 mil e eu tenho 1.700. É sucesso do mesmo jeito, entendem? Ela tem 60 mil, mas há quanto tempo ela está nisso? Eu estou trazendo esse exemplo porque hoje eu sinto que as pessoas começam a perceber os outros dessa forma e começam a se comparar até. Ai, mas eu tenho poucos seguidores. Não, eu sou muito feliz com as pessoas que ainda me seguem e que querem ver os meus vídeos e que querem participar de um evento como esse, que querem se formar comigo. Eu tomar posse do meu sucesso também e não me comparar, porque hoje o que está determinando o teu sucesso é quantos seguidores você tem, se você é um profissional que está no Instagram, ou se está no Facebook, ou se está no YouTube, né? Então, isso não significa sucesso, porque amanhã ou depois você pode simplesmente ser esquecido, porque apareceu alguém diferente, numa outra linguagem, ou ser cancelado, né? Como está tão em alta essa palavra, na verdade é uma exclusão. A pessoa pode fazer 1 milhão de coisas boas. Hoje eu fui no salão fazer unha, pintar cabelo, né? E aí a cabeleireira, que é a dona do salão, estava falando de uma pessoa, ela falou, nossa, eu sempre fiz tudo certo. Mas o dia que eu fiz uma coisa errada foi o que bastou para que essa pessoa fosse embora. Então, veja, a gente não consegue agradar a todo mundo, né? Então, o meu sucesso, ele precisa ser estabelecido por mim. O meu sucesso, ele vai aparecer desde a hora que eu acordo. Como é que eu acordo? Eu acordo feliz porque eu tenho a oportunidade de mais um dia, ou eu acordo triste porque está chovendo, porque eu não queria ir trabalhar naquele trabalho que eu estou, né? Então, poxa, se eu estou desse jeito, quem sabe eu tenha que rever o meu sucesso. Isso ainda não é sucesso para mim, né? Então, o que que é essa palavra sucesso? E eu resolvi fazer esse trabalho justamente para a gente parar e pensar, o que que é sucesso para você? E por isso eu vou dar um stop aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Alguém gostaria de me falar o que é sucesso para você? Que silêncio? Por que será esse silêncio? Porque muitas vezes eu não paro para pensar, né? Marúcia levantou a mão. Ótimo, vamos lá, Marúcia.
Me conta aí o que que é sucesso para você. Ah, eu acho sim, Fátima. Eu tirei um lado do fone, dá para me ouvir? Dá, né? Dá para ouvir super bem. Eu acho que o sucesso é algo muito relativo, porque conforme você falou, eu acho que depende muito da visão de cada um, né? Como você falou, por exemplo, uma pessoa que está morando, que está nas ruas, ela pode ter sucesso. Então, na minha visão e no meu sentimento, para mim, sucesso eu estar em paz comigo, comigo mesmo, sabe? Para mim, eu acho que o sucesso já começa em mim, no sentido de eu estar em paz. Porque aí você estando em paz, você vai buscando, você vai caminhando. Então, eu Uhum. acredito, na minha visão, que é algo muito relativo, sabe? Mas também entendi o que você falou. O sucesso, ele depende do quanto você se conhece. Então, ele depende do teu autoconhecimento. Porque se eu tenho uma empresa, por exemplo, eu preciso estar bem para tocar essa empresa, para que essa empresa tenha sucesso. É lógico que eu tenho que buscar recursos, né? Às vezes financeiros, às vezes recursos de marketing, certo? Então, para eu fazer tudo isso, para eu ter ideias brilhantes, eu preciso estar bem. Então, o sucesso ele não começa a partir do que eu tenho que fazer. O sucesso ele começa a partir de mim. Então, por exemplo, se eu vendo Natura, se eu vendo Avon, se eu vendo Mary Kay, certo? Uma vez eu trabalhei com cosméticos muitos anos, com cosméticos profissionais, tanto na área de estética quanto na área capilar, né? E aí eu saí de uma empresa, estava numa transição e eu só fui comprar uma base translúcida com uma amiga minha de faculdade que vendia Mary Kay. Eu fui até a casa dela. Mas ela não só vendia Mary Kay, ela tinha lá os carros rosa da Mary Kay e todo aquele aparato da Mary Kay. Ela é uma diretora, assim, super famosa. Tipo, ela tem a Mercedes da Mary Kay. Tá? Pra vocês terem uma ideia. A Mercedes, que agora não é mais rosa, ela é preta e só tem um negocinho rosa. E eu só fui lá comprar uma base, um pó translúcido, não era nem base. Eu saí de lá representante da Mary Kay. Por quê? Porque ela era tão apaixonada por aquilo que ela me convenceu de algo, né? Só que aí o que houve? Eu não tinha o menor dom para aquilo, né? Eu fazia vendas no varejo, vendas para grandes empresas, e a questão da Mary Kay, como de outros lugares aí, é você ir colocando pessoas para serem representantes, enfim, não quero entrar nesse ponto aqui, né? Mas o que que acontece? Eu achava aquele carro rosa da Mary Kay medonho de feio. E eu não queria ter aquele carro rosa de jeito nenhum na minha vida, entende? Aquilo para mim não era sinal de sucesso, aquilo para mim era sinal de uma coisa brega, entende? Esse era o meu conceito, nada contra, né? Quem tem o carro rosa da Mary Kay. Mas eu não gostava. Assim como tem gente que não gosta dessa cor que eu estou usando, que acha medonha e que gosta de outra cor. Então, se eu não queria aquele carro rosa, eu não ia ter sucesso, porque o objetivo era vender e fazer lá um número de pontos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ser diretora, tananã, e ter aquele carro rosa, né? Aí esses dias eu encontrei com ela no posto e ela estava de Mercedes preto, e eu falei isso para ela, eu falei, amiga, não vai rolar, eu acho esse carro horroroso e eu não quero, não é o meu objetivo ganhar esse carro. Então eu não vou, né? E daí depois fui morar em São Paulo, enfim, foi outra coisa. Aí eu encontrei com ela no posto de gasolina, ela falou, amiga, o carro é preto agora! Vem pra Mary Kay! Então, assim, ela tá no total flow da vida dela. Ela construiu a casa dela do jeito que ela queria. O marido dela saiu do emprego, eles têm um negócio, o negócio é a Mary Kay, né? E se esse vídeo for pro YouTube aqui, vai dar o que falar, né? Nem sei se de repente não vai ser banido, enfim. Mas é só um exemplo, né? Por quê? Isso é sucesso. É o que ela queria para a vida dela, era o que ela acreditava.
fosse Mary Kay, fosse Avon, fosse Natura, fosse, né, Christian Grey. Eu lembro que na época da minha mãe existia a Christian Grey. Tanto que quando saiu aquele livro lá nem lembro, mas é. Ah, e tem um livro que tem um cara lá que se chama Christian Grey, que depois saiu uns filmes. Eu nunca quis assistir, porque Christian Grey, para mim, era marca de cosmético, não era nome de homem, entende? Mas enfim, né? Só para lembrar dos cosméticos aí e dar um bom lugar para isso, porque também eu trabalhei com cosméticos tantos anos na minha vida. O sucesso, ele vem daquilo que você realmente quer para a tua vida, daquilo que te emociona, né? Daquilo que de verdade você quer. E o sucesso para mim é uma coisa, para o meu vizinho e para outra pessoa é outra coisa. E como eu vou atingir esse sucesso? Eu preciso ter certeza que eu posso. Se tiver alguma força que me puxa para trás e que me diz assim, não, você não pode. E essa força é uma força inconsciente, porque às vezes é uma força do meu sistema familiar, que não é aquela força que me impulsiona, mas é aquela força que me puxa, ela não me deixa ter esse sucesso, porque se eu tiver, eu vou ficar muito diferente, né? Então, é isso que a Marúcia falou, é muito relativo. Para mim pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra completamente diferente. Para ela, ter aquele carro rosa era o sucesso. Para mim, não. Entendem? E era sucesso, sim. Ela é maravilhosa e faz um trabalho incrível. Vamos continuar aqui. Deixa eu aqui. Muito bem. Então vamos lá para o nosso próximo slide, né? Então, esse movimento da alma que eu quero trazer para vocês, né? Muita gente fala, né? O que é o movimento da alma? Ah, a constelação, então, é uma coisa extremamente espiritual, né? O movimento da alma, ele está ligado à força do nosso sistema familiar. Ou seja, é a herança transpessoal, ou seja, a herança transgeracional, aquela herança que vai passando de geração em geração e que vem através dos nossos ancestrais. Então, veja, nós somos uma área pequena aqui na frente, ok? Trazer de novo aqui, né? Eu sou esse bonequinho aqui, certo? Que é pequenininho. Quando eu tenho alguns ancestrais aqui que são maiores, né? E são muitos desses maiores, o que que de verdade tem que fazer? Essa força, ela tem que me impulsionar para frente. E aí eu vou para minha vida, aqui, ó, eu indo para minha vida, ok? Agora, se eu não olho para minha vida e se eu ainda estou emaranhada com tudo o que aconteceu nesse sistema, essa fidelidade, essas coisas que eu acredito que eu tenho que reparar e que são inconscientes, olha, eu não tenho força, certo? E eu vou vindo para trás. Eu vou indo lá para minha ancestralidade, certo? Eu não tenho força, isso daqui não me impulsiona para frente, isso me puxa para trás. Então, é uma área pequena, com uma força grande, que é a força de todos os meus ancestrais, e com uma alta pressão. Isso me impulsiona. Só que pela fidelidade, pelos emaranhamentos sistêmicos. Os emaranhamentos sistêmicos acontecem por quê? Essas dinâmicas ocultas que acontecem no nosso sistema. São as fidelidades, são as exclusões, né? São as reparações que eu preciso fazer, são as compensações, eu preciso compensar algo que foi feito lá no meu sistema. Então, o meu bisavô, ele ganhou dinheiro à custa de muita gente, do sofrimento de muita gente. Então, eu não consigo ganhar dinheiro porque eu tento reparar isso que o meu avô fez. Eu nem estava lá, mas eu fico em ressonância e eu tenho lealdade àquelas pessoas que perderam o dinheiro, como se eu tivesse pena delas. Então, eu também não ganho dinheiro, eu também não tenho sucesso para ser fiel às pessoas que o meu avô acabou passando para trás, para que eu
hoje pudesse ter algo, mas eu, na verdade, não tenho. Porque daí o meu pai também perdeu, os meus tios também perderam, e quando chegou na minha vez, eu também continuei perdendo. E aí eu compreendo isso, eu digo, opa, eu sinto muito, mas eu sou pequena, eu cheguei depois de vocês. Eu não tenho como reparar isso. Eu venho com uma missão, parece, sabe? Ah, essa é a minha missão de vida, reparar algo, né? E como é que eu reparo isso? Às vezes eu vou trabalhar na área da saúde, às vezes eu me dedico totalmente a uma vida para cuidar dos outros, né? Só que isso não me traz força financeira. Isso também não me traz sucesso, porque eu faço, eu fico desgastada, e eu não consigo ter sucesso ali. Parece que eu estou me punindo por algo. Isso é um tema de constelação familiar. Às vezes, eu estou tentando reparar algo que eu não posso. Né? Por que que eu sou pequeno diante do meu sistema? Por que que eu sou pequeno diante do meu pai e da minha mãe? Porque eles têm mais tempo de vida. Eles percorreram mais tempo dessa jornada do que eu. Os meus avós também, os meus bisavós, os meus trisavós, os meus tataravós. Então, eles são maiores, eles chegaram antes. Eu sou muito pequenininho aqui diante disso tudo, diante dessa grandeza dos meus ancestrais, entende? Eu não posso carregar, eu não tenho força. Eu preciso devolver para eles o que é deles e seguir para a minha vida. É isso que eu preciso fazer, né? Então, isso é uma postura também, né? O que que eu tenho que devolver para eles? E para finalizar essa parte teórica aqui, eu vou trazer para vocês as 4 forças do amor, né? Que de verdade eu já falei delas desde terça-feira passada, eu já venho falando delas, né? Então, o Bert trouxe as ordens do amor, né? As leis sistêmicas. Na verdade, não foi o Bert que trouxe, as leis sistêmicas já existiam, elas são leis, né? Quem trabalha com terapia sistêmica já conhece bem essas leis. Essas leis, elas regem os sistemas, né? Os grupos. E a Brigitte Hibbs, que foi minha professora também, é minha professora também, eu ainda estudo com ela, né? A gente não para de estudar nunca quando trabalha com constelação familiar. Ela traz uma 4ª força e ela traz essas leis como força, e eu concordo muito com ela, porque sim, quando a gente olha para essas leis, isso é uma força que nos impulsiona ou nos puxa para trás, né? Então, são as forças do amor, desse amor que cura e não do amor que adoece. Então, a 4ª força que a Brigitte traz é o assentir com a vida, é o dizer sim a tudo como foi e dizer sim a tudo como é, né? Eu não tenho como mudar o passado, eu só posso mudar a mim. Então, eu preciso dizer sim para o meu pai do jeito que foi, né? Mesmo que não tenha sido muito legal, né? Ou nada legal. Eu tenho que dizer sim à minha mãe. Mas por que que eu tenho que dizer sim? Eu tenho que dizer sim, não ao homem e à mulher, mas à força da vida, né? Independentemente do jeito que foi, eu nasci, eu estou aqui. Então, se eu disser não para minha mãe, eu estou dizendo não para mim mesma. Por isso que o sucesso tem a cara da mãe. Por isso que o dinheiro chega pela mão da mãe e ele fica, né, pela mão do pai. Por quê? Porque eu preciso dizer sim para essa mulher. Quem sabe eu não admire essa mulher. Quem sabe eu olho para ela e eu tenha pena. Quem sabe eu não admire esse homem, né? E essas são percepções minhas, às vezes percepções da minha criança, e são questões que eu vou ter que trabalhar ao longo dessa vida para compreender, para tomar consciência, não para mudar, porque às vezes é impossível amar esse pai, às vezes é impossível amar essa mãe. Quando eu falo de amor aqui, eu falo de afeto, porque nós amamos os nossos pais, independentemente de como foi, mas eu não necessariamente eu não tenho afeto por eles, né? Então esse dizer sim é o dizer sim à vida, do jeito que ela se manifestou. Então essa 4ª força do amor, ela é muito importante no meu dia a dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? E tem até uma oração que diz assim: dá-me sabedoria para compreender as coisas que eu não posso mudar. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos dizer sim ao nosso destino, né? Essa menina
que eu comentei, que está com o câncer terminal, o que que ela está fazendo? Ela está dizendo sim para o destino dela. E ela sabe que ela vai morrer. Então, o tempo que ela tem de vida, ela está curtindo. E nada que ela faça vai mudar isso. Já está determinado que não tem cura. Que ela pode ter uma sobrevida se ela continuar sendo picada, usando medicamento, fazendo quimioterapia, radioterapia e todas as coisas que ela já fez durante anos, né? E ela disse, sim, eu me rendo, né? E como deve ter sido difícil para ela dizer isso, né? Porque é dizer sim a um estágio terminal, e às vezes a gente só precisa dizer sim a um dia de chuva, sim a um relacionamento que não deu certo, sim a uma pessoa que nos disse algo que nos magoou, sim a um projeto que não foi para frente porque não teve força, mas que eu posso tentar de novo, porque eu ainda tenho vida, né? E eu não tenho um diagnóstico de nada terminal, e que sim, um dia eu vou morrer, porque todos vamos, né? Mas eu não tenho esse diagnóstico agora. Então eu posso dizer sim à minha vida do jeito que ela é, né? Eu posso dizer sim ao meu lindo destino. Então, trazer para vocês as forças do amor, né? O pertencimento, todo indivíduo tem direito a pertencer, né? Tudo que é excluído pode causar desordem no sistema, né? A ordem, que é a hierarquia, quem vem primeiro tem precedência, eu não posso tomar o lugar dos meus pais, eu não posso cuidar das pessoas como sendo maior que elas. Às vezes eu quero cuidar muito do meu irmão, e o meu irmão não aceita essa ajuda. Por quê? Porque nós somos iguais. E às vezes, se eu quiser impor algumas coisas para o meu irmão, eu vou estar me colocando ali no lugar do meu pai e da minha mãe, e isso é muito pesado para ele e é muito pesado para mim. Às vezes eu não consigo cuidar dos meus pais ou dizer como eles têm que fazer as coisas, porque esse não é o meu papel, eu cheguei depois, eles têm uma caminhada muito maior que a minha, né? Então eu me coloco igual a eles e eu não sou igual a eles. Eu cheguei depois, e é nessa desordem sistêmicas que os conflitos acontecem, né? Eu tenho o equilíbrio das trocas, eu preciso dar aquilo que eu tenho e receber aquilo que eu necessito, e na maior parte das vezes eu dou muito e recebo muito pouco, e eu fico esperando em troca, e nunca vem, né? E isso me decepciona muito. Então eu tenho que rever o equilíbrio entre o dar e o tomar. Como é que eu tomo a minha vida? Como é que eu tomo os meus pais? Como é que eu tomo os meus relacionamentos? Como é que é o equilíbrio de troca nisso tudo? E o quanto eu estou disposto a dizer sim para a vida como ela se apresenta, e o quanto eu estou disposto a olhar para ela, sentir a minha vida e dizer: opa, aqui eu posso fazer algo diferente, aqui eu posso fazer diferente do meu sistema familiar, aqui vai me custar algo, né? Mas eu posso ir para a minha vida de uma outra forma. Então, o meu convite para vocês hoje, né? E a gente já está bem adiantado, né? Hoje foi longe, né? Meu convite a vocês hoje é que vocês se coloquem nesse estado de presença e percebam aí alguns minutinhos o que que você está disposto ou disposta a deixar para trás hoje para ter mais sucesso na tua vida, em qualquer pilar que seja, em qualquer área. O que que eu preciso dizer agora chega? O que que eu venho carregando há tanto tempo? Pode ser um vício, pode ser uma dificuldade de me conectar com alguém, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma tristeza, um sintoma físico, pode ser qualquer coisa que você gostaria de deixar ir hoje. Só que eu vou te trazer um segredo.
que vai mudar completamente a tua compreensão. Aquilo que eu quero deixar ir não precisa ser excluído. Aquilo que eu quero deixar ir não é nunca mais olhar para isso, não é arremessar e jogar longe. Aquilo que eu quero deixar ir me trouxe muitas compreensões. Aquilo que eu quero deixar ir me trouxe ensinamento, por mais difícil que tenha sido. Então, o meu convite para vocês hoje é dizer sim para isso. Não é imaginar que isso é uma bola e que você vai dar um chute, ou que é uma bola de beisebol e você vai dar uma batida nela e ela vai desaparecer. Não. E é aí que a gente erra, é essa consciência que eu quero trazer para vocês, porque quando eu faço isso, eu excluo. E quando eu excluo aquilo que eu afasto de mim, eu trago cada vez mais para perto de mim. Então, é dizer sim para isso, olhar para isso que te impede de alguma forma. Pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser uma atitude tua, pode ser um sintoma físico. O quanto você está disposto a deixar isso ir, só que dizendo sim a isso, assentindo do jeito que foi. Vá percebendo que se você toma essa decisão, parece que o teu corpo faz, ah, é mais fácil dizer sim. Tudo pertence. Cada átomo pertence. Cada folha, cada dor, cada doença, cada dificuldade, cada fracasso, tudo pertence. Para que o sucesso possa chegar, eu tenho que dar um bom lugar a todos os meus fracassos. Para que a alegria possa chegar, eu tenho que dar um bom lugar a todas as minhas tristezas. Para que a saúde possa chegar, eu tenho que dar um bom lugar a todas as enfermidades. Esse é o segredo do sucesso. Se eu quero acessar o sucesso na minha vida, eu preciso dizer sim àquilo que me fez fracassar. Nos Estados Unidos, eles só dão crédito para quem já faliu pelo menos umas 3 vezes. Porque eles acreditam que essa pessoa tem condições e sabedoria para administrar bem aquele dinheiro. No Brasil, se você faliu, você se ferrou, né? Você não consegue crédito em lugar nenhum. Só que quando você quebra uma empresa, você já sabe como é fazer errado. Então, qual é a tendência? É fazer certo. E aí, o que que os Estados Unidos fazem? Eles dão um bom lugar para todos esses erros que você cometeu e entregam um dinheiro na tua mão para que você faça dessa vez certo. Não é maravilhoso isso? Então, quem sabe, eu tenho aqui agora dizer sim para tudo que eu quero que vá embora, que está me atrapalhando aqui nesse momento. Então, eu digo sim para essa dor que eu estou sentindo, para essa tristeza, para essa falta de prosperidade, para esse projeto que nunca acontece, para essas coisas todas materiais que eu quero e que não fluem na minha vida. Eu digo sim, tá bom. O que que vocês estão querendo me contar? Qual é a história por trás disso? O que que tudo isso está querendo me dizer?
E você só faz essa pergunta. Porque agora, nesses 2 dias que nós estivemos juntos aqui, você teve um pouquinho mais de consciência e que muitos emaranhamentos aí do teu sistema familiar, quem sabe, estivessem imperando até aqui. Então, quem sabe eu precise olhar para o meu sistema familiar e dizer sim para vocês todos. Eu cheguei depois. Aqui eu escolho fazer diferente. E quem sabe eu não consiga fazer muito diferente, mas por favor, me permitam fazer um pouquinho diferente, porque um pouquinho diferente já é muito. E aqui eu vou me desprogramando de todas essas programações que me trouxeram até aqui. E uma chave vira e as coisas começam a fluir. Mas eu também tenho que falar para vocês que os aprendizados não vão cessar. Isso é viver, é experienciar essa oportunidade maravilhosa que é estar aqui. É como se nós fôssemos um pedacinho da fonte criadora, experienciando tudo isso o tempo todo. Experienciando a alegria, a tristeza, a frustração, o sucesso, a escassez. Entende? É só experiência. E eu posso experimentar, aquilo me conta uma história, eu sorrio para aquilo e digo, obrigada. Agora eu vou experienciar algo melhor, porque eu já aprendi algo aqui. Isso é consciência. Mas o que que a gente faz? A gente se desespera. Ai, meu Deus, está tudo errado na minha vida. Eu faço tudo errado, não dá, porque ai, porque isso, porque aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando eu só preciso parar e sentir. O quanto você está disposto ou disposta a parar e sentir, a dar um espaço para perceber que todas essas coisas que acontecem e que às vezes te tiram do centro estão querendo te dizer. E eu falei uma coisa na semana passada. Estar no centro, na verdade, é estar convivendo com todas essas coisas que acontecem na nossa vida. Olhando para elas, dizendo sim, ok, isso aqui eu posso fazer algo aqui, isso aqui não depende só de mim, quem sabe eu tenha que buscar um pouco de ajuda terapêutica, né? Quem sabe eu precise estudar mais, quem sabe eu precise ler mais, quem sabe eu precise de uma ajuda espiritual, né? Porque é tão maior do que eu posso conceber, e eu preciso entregar, porque aqui eu já não posso resolver mais nada, né? Então aqui eu entrego para uma força maior, e eu peço que essa força resolva, porque aqui eu já fiz tudo, que é o caso da menina. Ela entregou, ela disse sim ao destino dela e ela entregou uma força maior. Ela não pode fazer mais nada, o diagnóstico está dado. A única coisa que ela pode fazer é viver. Então, me tocou profundamente esse vídeo, porque, nossa, a gente acorda todos os dias com tudo certinho, né? Quem sabe com uma dorzinha aqui, um negocinho ali, uma crise de ansiedade lá, um pânicozinho ali. Mas a gente tem o dia inteiro ali para realizar coisas, e amanhã, e depois, e depois, e depois, até quando nos for permitido. E a gente não consegue nem agradecer porque acordou. Alguém aqui já agradeceu a água quente que sai do tubo de água do cano quando você está tomando banho? Alguém aqui já agradeceu aquela água potável que chega, que você pode filtrar, ou aquela água que você comprou? Tem gente que nem água tem. A gente não consegue agradecer. Quiçá viver. E o nosso primeiro sucesso no dia é acordar e dizer: eu agradeço pelo dia de hoje. E digo sim a ele, da forma como ele se manifestar. E que eu possa tirar o melhor dele.
e que ele se manifeste da melhor forma possível, dentro daquilo que eu preciso experienciar no dia de hoje. Essa é a minha oração matinal, a hora que eu abro os meus olhinhos. E que venha o que tiver que vir. Vou chorar? Às vezes vou, e choro, e me desespero. Mas aí já vem a consciência e digo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, ter sucesso é isso, é lidar com as coisas da melhor forma possível. E aí, sim, tudo vai se manifestar da melhor forma. E aí o sucesso vem com a cara da mãe, do pai, do avô, da avó, da bisavó, de todos aqueles que vieram antes, de toda essa geração maravilhosa ancestral que viveu coisas incríveis, difíceis, tudo o que eles puderam fazer para que a gente pudesse estar aqui. Mas eu não preciso mais fazer por eles. Muitos que vieram antes de mim não tinham essa consciência, mas eu tenho essa consciência. Então, eu vou mudar isso, eu vou fazer isso de uma outra forma, com muito respeito e com muita gratidão a cada um deles que vieram antes de mim. Então, eu quero também aproveitar esse momento, né, para agradecer a cada um de vocês que me ouviu, agradecer também as pessoas que vão me ouvir depois, que cada um que chegou aqui, que cada um que venha a chegar aqui, eu honro e reverencio muito a ancestralidade de cada um de vocês. Porque a vida de vocês só é possível a partir dessas pessoas que vieram antes. E eu aqui chego nesse momento trazendo essas informações com muito respeito, com muito amor e com muito cuidado, e eu chego por último na vida de vocês. Esse é o meu lugar. Eu chego depois desse pai e dessa mãe, eu chego depois desses avós, eu chego depois de vocês. Então eu toco nessa alma maravilhosa, e quando a gente fala de alma, é essa grande alma desse sistema, com toda essa sabedoria ancestral, mas também com toda essa tristeza, com todo esse sofrimento, com tudo que vem, e que é sabedoria também, é sempre sabedoria. A sabedoria não está só nas coisas boas que acontecem na nossa vida. A sabedoria está em tudo, a sabedoria é o todo. Então, eu honro demais toda essa ancestralidade. E para mim só é possível estar aqui falando isso para vocês porque eu estou na total completude do meu ser. Aqui eu chego com meu pai, com a minha mãe, com todos os meus ancestrais. E eu digo sim a todos eles, do jeito que foi. E eu só posso estar aqui porque um dia Antônio Nunes de Souza e Cleonice Ferreira Souza se uniram. E a partir dessa união, eu nasci. Que coisa mais linda que isso? Vocês acham mesmo que eu vou ficar cobrando dos meus pais aquilo que poderia ter sido e que não foi? Eu só posso agradecer do jeito que foi. Quanto mais consciência a gente tiver nesse ponto, a gente tem consciência de vida. E quando eu tenho consciência de vida, eu posso viver a vida com abundância de coisas boas, com sucesso, com prosperidade, com saúde, com alegria. E é isso que eu desejo para vocês. Então, eu finalizo aqui esse segundo encontro, como eu estou gravando, como eu sempre faço, que eu sei que algumas pessoas não querem perguntar ao vivo, né? Eu vou desligar essa gravação, né? Finalizar aqui, e eu ainda continuo aqui alguns momentos para responder alguma pergunta que vocês queiram perguntar. Então, por enquanto, gratidão a todos. Muito obrigada.